Boa tarde, Ponte. Boa tarde, bem xoxinho, né? Boa tarde, Ponte. Boa tarde, agora tá bonito. Eu aprendi com o meu coach de CrossFit que precisamos de feedback, não é isso? Gente, bom demais, estamos aqui mais um domingo. Como o Henrique falou, eu vou reforçar, hoje é um marco, é um retorno que tantos aguardavam, né? A Pontezinha está de volta no Recife Antigo. Então muitos papais e mamães saíram de Boa Viagem e fugiram para o Recife Antigo porque estavam ansiosos, né, em ter esse momento. Mas você que é de Boa Viagem, papai e mamãe, a sua hora vai chegar. Estamos aqui atrás, dando gás para preparar esse espaço para o seu filho, para a sua filha. O Gui falou que em 15 dias fica pronto. Eu não sei, não boto tanta fé assim, mas vamos botar fé, né? Eu não boto fé, mas eu vou botar fé agora. Enquanto antes a gente vai ter esse espaço pronto para as nossas crianças. Vocês viram esse vídeo maravilhoso aí, esse Baby Shark Remix que tocou aqui. E é interessante você ver esses projetos 3D, né, onde a criança está correndo e não sai do lugar, né? Isso eu não consigo tirar o olho, não consigo ver o projeto, eu só vejo a criança correndo e sem sair do lugar. Eu acho que todo pai gostaria de ter esse mecanismo, né, para o seu filho apertar para correr e sem sair do lugar. Mas enfim, estamos alegres e vamos viver esse momento que Deus preparou para nós agora, nesse exato momento, que possamos ouvi-lo e ser direcionado para onde Ele quer que a gente vá. Amém? André, eu só estou um pouquinho incomodado, está meio que... Então só para... né? Tá jóia. Acho que melhorou, né? Obrigado. Bom, gente, não estamos numa série de mensagens. A gente teve uma série recentemente sobre Neemias. Foi uma série muito especial, a primeira série do ano, e muito pertinente, né, com essa intenção de restaurar as nossas ruínas, de restaurar as ruínas que 2020 deixou e que ainda existem, né? E Neemias nos ensina a termos essa disposição de restaurar os nossos muros, as nossas ruínas. E hoje é um tema, né, livre. E eu queria compartilhar o que eu compartilhei na semana passada no Recife Antigo. Eu não tenho esse costume de repetir, né? Mas eu sinto de Deus que eu teria que compartilhar isso também aqui. Porque durante essa semana, essa palavra, ela ficou reverberando na minha mente, no meu coração. E acabei tendo conversas não intencionais da minha parte que se conectam muito com aquilo que eu vou falar hoje. Eu não tenho o costume de ouvir Deus através de sonhos. Eu conheço pessoas que têm esse dom, eu diria que é um dom mesmo, uma vocação, de discernir, né, direcionamentos, coisas que precisam ser feitas, consolos, né, através de sonho. Minha avó tem esse dom. Toda vez que minha avó sonha, eu fico, né, me tremendo, com medo, né? Fico pensando, quem é que vai morrer agora, né? Ou alguém engravidou, né? Teve uma senhora que olhou para minha esposa e falou: eu consigo enxergar, né, a sua barriga um pouquinho avantajada daqui uns meses. E eu aceitei essa profecia, mas eu vi que era uma profetada, né? Então às vezes a gente, né, sonha em algo, achamos que é Deus, mas na verdade é apenas um sonho. Mas existem sonhos que de fato é Deus. Deus pode falar conosco da forma como Ele bem entender, da forma como Ele quiser. E o sonho pode ser uma ferramenta. Eu não tenho esse hábito, né? Eu não tenho essa vocação de ouvir Deus. Já tive momentos de sonhos que eu sentia um cuidado de Deus. E há 2 semanas eu tive um sonho, né? E eu dei ouvidos a ele. E através desse sonho eu preparei essa mensagem. Que na verdade não foi nada visível, não foi algo, um cenário. Foi apenas uma voz. Que eu acordei com essa frase na minha cabeça.
que é renovação do coração. Renovação do coração. E essa frase ela ficou martelando e me fez lembrar de um livro que eu tenho há mais de 10 anos, que fica lá na minha estante, vira e mexe eu tiro ele para revisitá-lo, que se chama A Renovação do Coração, de Dallas Willard. É um livro hoje que é um pouco raro, não é fácil de achar. Se eu vendesse meu livro eu ia ganhar uma graninha com ele. Mas é um livro simples, pequeno, mais profundo. E eu, tendo essa frase na minha cabeça, eu peguei o livro para revisitá-lo mais uma vez. Fui ver os grifos, eu comecei a dar uma passeada nos capítulos. E hoje, quando eu leio o livro, eu não tenho mais esse costume de ficar grifando. Antes eu bagunçava meu livro, riscava, mas isso não era produtivo, porque eu riscava, grifava e deixava lá. E para achar de novo aquela frase que eu tinha lembrado, é muito trabalhoso. Então, hoje eu escrevo aquilo que chama a minha atenção. Demora mais, mas é mais produtivo. Então, se tem uma frase que chama a minha atenção no livro, eu paro e escrevo no celular. Não sei até onde isso vai durar, essa minha paciência, mas tem sido bem interessante fazer isso. E quando eu fui revisitar esse livro, eu anotei algumas frases. E quando eu preparo um sermão, geralmente eu pego uma frase que chama a minha atenção, que mexe comigo, escrevo ela e através dessa frase eu começo a destrinchar e me aprofundar e começo a escrever outras coisas. É como se fosse um empurrãozinho para mim, E acabei preparando essa palavra que eu acho que falou comigo, continua falando comigo, que eu acho que é interessante para a gente compartilhar e viver isso como igreja. Quando a gente fala sobre renovação do coração, esse livro do Dallas Willard fala que para haver uma transformação visível, precisamos renovar o que é invisível. Para haver uma transformação visível, precisamos renovar o que é invisível. Porque as intenções invisíveis vão gerar motivações visíveis. E muitas vezes tentamos fazer o contrário. Queremos renovar o nosso coração, mas a gente quer fazer coisas demais, falar demais para que gere um efeito interno. Mas não, a ordem é ao contrário. A gente precisa buscar uma renovação interna para que a gente consiga transparecer coisas visíveis e produzir coisas visíveis através de uma renovação invisível. E essa renovação do coração é algo muito sutil, silencioso e difícil de perceber. E eu tentei encontrar na Bíblia uma passagem que mostre uma renovação do coração, porque facilmente você consegue encontrar milagres visíveis. Você consegue encontrar coisas, transformações, curas, andar sobre as águas, são transformações visíveis. Mas aonde você encontra na Bíblia renovações invisíveis? A gente vê direto isso, só que você precisa ter uma atenção maior. E a primeira coisa que me veio na mente foi a conversa entre Pedro e Jesus, ou Jesus e Pedro, onde Jesus, ele insiste na mesma pergunta 3 vezes. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E esse diálogo gera dentro de Pedro uma renovação do coração, uma renovação invisível. E é sobre isso que eu queria compartilhar e queria ler com vocês agora essa passagem que se encontra em João capítulo 21, a partir do versículo 15. João 21, versículo 15. Se você ainda não conseguiu abrir a sua Bíblia, está com preguiça, o seu 3G não está bom, acompanhe comigo aqui, tá joia? O título dessa conversa, dessa passagem que a gente vai ler na minha Bíblia, é Jesus restaura Pedro. Já começa por aí, Jesus restaura Pedro. Versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo.
Disse então Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse então Jesus: cuide das minhas ovelhas. E continuou: digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. O que eu acho interessante nessa passagem não é a insistência de Jesus fazendo a mesma pergunta, mas a continuação disso. Quando Jesus, depois de perguntar pela terceira vez, ele continua: Pedro, em outras palavras, antes você tomava as suas próprias decisões, você seguia os seus caminhos, mas a partir do momento que você entrega a sua vida para alguém ou para algo, você consequentemente vai ter que trilhar alguns caminhos que no fundo você não gostaria de passar, mas você vai enfrentar isso, e quando você passar por esses caminhos, você estará glorificando o meu nome. Isso reforça essa missão de ser um cristão e uma cristã, de ter essa disposição de caminhar, de entender que o nosso Deus aponta para os caminhos. O nosso Deus, ele não aponta para pessoas, ele aponta para o destino. O dedo de Jesus não é direcionado a pessoas de forma de julgamento, mas ele aponta para o destino. Ele olha para a pessoa apontando para o destino. E esse destino que a gente precisa entender, enxergar e ter essa disposição de caminhar até ele. Mas antes de continuar, eu queria orar, né? Porque no culto da manhã eu não comecei orando e teve uma queda de energia aqui e atrapalhou, tá? Então vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento. Muito obrigado por cada vida que se encontra aqui nessa tarde de domingo. Queremos, Pai, que o Senhor fale conosco, traga inquietações, que gere movimentos, que gere propósito e missão, Pai. Queremos participar cada vez mais do Seu reino aqui na terra e nos ensina a viver isso, Pai. Que tudo que sai da minha boca seja um fluido do Seu Santo Espírito, que possa abençoar a minha vida e a vida dessa igreja, em nome de Jesus. E a ponte diz: amém. Tem uma frase do Martin Luther King, que por sinal estou lendo também a autobiografia dele. Estou no comecinho, e ele tem algumas anotações, no livro tem algumas anotações dele, e no começo da sua caminhada, da sua jornada, do seu propósito, ele escreveu: um dia eu colocarei o meu corpo aonde está a minha alma. Um dia eu colocarei o meu corpo aonde está a minha alma. Em outras palavras, a alma que Martin Luther King fala é a vocação, é o chamado que cada um de nós temos. Cada um de nós temos um chamado, e muitas vezes o nosso corpo está distante desse chamado. Muitas vezes o nosso corpo está desconectado da nossa alma e do nosso chamado. Martin Luther King, ele fala que eu quero que as motivações do meu coração gerem movimentos do meu corpo. Eu quero que o meu corpo e a minha voz sejam representantes da minha alma. Eu quero que o meu corpo e a minha voz sejam representantes do meu chamado. Eu acho isso muito bonito e muito profundo. Numa época onde tudo é superficial, existe uma facilidade muito grande da gente se desconectar da nossa alma, do nosso chamado. Existe uma frase muito famosa, que é muito verdade, que diz que a boca fala o que o coração está cheio.
É verdade isso, mas também existe uma outra frase parecida. É que a boca fala muitas vezes para preencher os vazios do nosso coração. Muitas vezes falamos e fazemos demais para preencher vazios internos. Só que a nossa alma, ela não tem sede de fama, ela não tem sede de reconhecimento, ela não tem sede de posse, de dinheiro, de elogios. A nossa alma, ela tem fome e sede de sentido, de significado. Só que a nossa busca desenfreada por reconhecimento, por fama, por poder, por conforto e por posse, são tentativas erradas de substituir a ausência de sentido. E os aplausos, as palavras de elogio, a admiração que as pessoas têm por aquilo que você faz, podem abafar aquela voz silenciosa internamente, falando que ainda falta algo. Que ainda falta algo. Aquela voz que só você escuta, que fala, beleza, muito legal isso que você faz, mas qual é o sentido disso? Cadê o sentido? A sua alma está sendo preenchida com isso, o seu coração está sendo renovado com isso. Então, eu consigo facilmente, com aquilo que eu faço e falo, enganar vocês. As minhas palavras podem gerar uma impressão que eu sou um cara incrível, que eu sou um cara organizado financeiramente, que eu sou um cara regrado na dieta. As minhas palavras podem te enganar facilmente, pode enganar minha mente, mas nunca você vai conseguir enganar o seu coração. Você nunca vai conseguir enganar a sua alma. E essa palavra engano, a gente precisa se aprofundar nela, porque passamos muitos anos da nossa vida vivendo um engano. Muitas vezes a gente se acostuma em viver enganos. E viver o engano não é necessariamente fazer algo de errado. Não é necessariamente fazer coisas ruins. Você pode fazer coisas boas, produtivas e relevantes, e mesmo assim viver um engano. Porque viver um engano é fazer aquilo que não atinge o seu coração. Viver um engano é fazer aquilo que no fundo você sabe que não faz sentido para você, que não faz sentido para a sua alma. Existe até um diagnóstico parecido com isso que a gente está falando, que eu já vivi de uma forma muito profunda, que é a tal da crise da identidade. Muitas vezes não sabemos quem nós somos. E a crise da identidade é você fazer aquilo que não atinge o seu coração. Ou pior, é você não saber o que precisa ser feito para dar significado à sua existência. Não sabemos muitas vezes quem nós somos, e por não saber quem nós somos, o que precisamos fazer, a gente se conforma com uma vida enganosa. A gente se conforma em apenas existir. E a gente vive isso muitas vezes, sem saber e sem perceber. E nós, na nossa grande maioria aqui, que somos cristãos, entendemos que as nossas vocações servem para glorificar a Deus. E não necessariamente de uma forma direta. Indiretamente, aquilo que você faz pode glorificar a Deus. O seu trabalho, a sua vocação, as suas riquezas. Se somos um corpo,
temos funções específicas para gerar movimento nesse corpo. E é por isso que eu acredito nesse espaço, nesse ambiente. Porque o nosso Deus não quer que você faça algo para Ele que não atinja o seu coração. O nosso Deus não quer que você represente Ele, faça aquilo que não dá significado à sua existência. Ele tem algo específico para você fazer, que preenche a sua alma, que gera movimentos espontâneos, através de algo que está na sua raiz. E é por isso que eu acredito nesse ambiente, porque nesse ambiente é um lugar onde a gente consegue detectar os nossos enganos. Esse é um lugar de identidade. Esse é um lugar onde a gente consegue lapidar a nossa vocação, ou encontrá-la. A gente consegue enxergar o nosso coração através desse ambiente. Esse ajuntamento traz essa possibilidade de você conseguir enxergar o seu coração. Ele te ajuda a você sair da sua zona de conforto. Porque o nosso Deus é um Deus que nos tira do aqui e aponta para lá. O nosso Deus nos tira do aqui e aponta para lá. O nosso Deus trabalha com deslocamentos. Ele gosta de deslocar pessoas para determinados propósitos. E sair da zona de conforto se conecta muito com propósito, com chamado, com compromisso, com disposição, responsabilidade e obediência. Mas também sair da zona de conforto, o deslocamento, ele é uma consequência do pecado original. O deslocamento é uma consequência do primeiro pecado da humanidade. Se você for ler a primeira história da Bíblia, Adão e Eva, Deus preparou um aqui suficiente para eles. O jardim do Éden tinha tudo que era suficiente para que eles pudessem sobreviver. O jardim do Éden era fértil, era vivo, era diverso, era rico e abundante. Aquele ambiente era o suficiente. Mas a partir do momento que Adão e Eva desobedeceram, o jardim do Éden deixou de ser uma linha de chegada e se tornou um ponto de partida. O jardim do Éden deixou de ser a linha de chegada e tornou ponto de partida. E por isso que eles foram expulsos da sua terra. Porque essa história de Adão e Eva nos ensina que zona de conforto nos faz mal. A zona de conforto gera em nós ingratidão. A zona de conforto tira de nós a capacidade de reconhecer o cuidado de Deus na nossa vida. A zona de conforto facilmente, de forma sutil e silenciosa, desconecta o nosso corpo com o nosso chamado. A zona de conforto nos faz pensar que tudo o que temos não é suficiente. Mas a partir do momento que saímos da zona de conforto, aprendemos que podemos perder tudo, mas temos aquilo que é suficiente, que é Jesus Cristo. Entender que Jesus é suficiente não é uma caminhada fácil. Porque todas as vezes que saímos da zona de conforto, somos tentados a voltar. A tentação de uma vida confortável, irrelevante, é algo que precisamos lutar dia após dia.
E precisamos ter essa disposição diária de sairmos da nossa zona de conforto. E a partir do momento que Adão e Eva tiveram que se deslocar, você vai encontrar todas as histórias que você encontra na Bíblia, são histórias de pessoas que Deus tirou elas da sua zona de conforto. Todas as histórias são histórias de pessoas aonde Deus tirou elas de sua zona de conforto. Deus tirando as pessoas do seu aqui e apontando para um lá. Lá. Deus tirou Abraão da sua tenda e apontou para uma terra desconhecida. Deus tirou Moisés no conforto do deserto de Midian e apontou para o Egito para resgatar o seu povo escravizado. Os israelitas escravos no Egito estavam lá naquela escravidão e Deus apontou para uma terra prometida. Deus tirou Davi das suas ovelhinhas e apontou em direção ao trono. Deus tirou Neemias da mordomia da Pérsia e apontou para a sua cidade destruída. Deus tirou Pedro da sua condição de ser pescador de peixes e apontou para ser pescador de homens. E o próprio Deus tirou o seu filho da sua glória, do seu trono, e apontou em direção à cruz. Então, se o nosso próprio Deus se deslocou, nós também precisamos nos deslocar. Porque o nosso Deus é um Deus que nos tira do aqui e aponta para lá. Ou seja, todos nós temos um lá para onde Deus aponta. Cada um de vocês tem um lá para onde Deus aponta. Porque é esse lá que vai trazer sentido à sua existência. Foi o lá de Martin Luther King que trouxe a conexão do seu corpo com a sua alma. E foi nessa conversa de Pedro com Jesus que a gente consegue visualizar o lá de Pedro. Pedro, tu me amas? Então saia daqui e vai para lá apacentar as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Então saia dessa zona de conforto e caminhe. Precisamos ter essa disposição de enxergar o nosso lá para onde Deus aponta. E por que eu estou falando isso e por que é tão importante refletirmos sobre isso? Porque muitas vezes a gente trata isso daqui como linha de chegada e não como ponto de partida. Muitas vezes achamos que isso aqui é a terra prometida e não a caminhada no deserto. E quando a gente trata isso aqui como linha de chegada e não como ponto de partida, a gente inverte o seu valor. Ou seja, ao invés da gente detectar os nossos enganos e fugir deles, a gente acaba alimentando enganos. Isso aqui não vira nada mais, nada menos do que um prato cheio de enganos. Quando a gente inverte o valor, ao invés da gente fugir da zona de conforto, isso aqui se torna uma zona de conforto. Porque a gente trata esse local como linha de chegada e não como ponto de partida. Isso aqui vira nada mais do que uma organização e deixa de ser um organismo. E precisamos diferenciar o que é organização e o que é organismo. A instituição igreja, ela é uma organização.
A liturgia é uma organização. A religião é uma organização. As denominações são organizações. Mas ser igreja de Cristo viva é ser organismo. E eu não quero diminuir a importância da organização, porque a igreja organização, ela nos ajuda a sermos uma igreja organismo. A igreja organização, ela é uma ferramenta que nos ajuda a enxergar o nosso lar para sermos organismo. A igreja organização, ela lapida a nossa vocação de sermos organismo. Por isso que ela é importante. Mas ela não para por aqui, porque ela é um ponto de partida e não uma linha de chegada. Resumindo, ser reino não é ser uma organização. Ser reino é ser um organismo. Ou seja, se você acha que apenas vindo aqui aos domingos você está expressando o reino, você vive um engano. Se você acha que vindo aqui apenas aos domingos, se você acha que apenas vindo aqui aos domingos, cantando as canções, que Deus é bom, participando da ceia, da liturgia, você acha que apenas isso você já está expressando o reino e já está bom, você vive um engano. Se você acha que reconhecer que Deus existe, você está vivendo o reino, você vive um engano. Porque até mesmo o diabo reconhece a existência de Deus. A organização, ela nos ajuda a reconhecer. O organismo nos ensina a caminhar. Reconhecer a existência de Jesus é diferente do que caminhar com esse Jesus. Infelizmente, em muitas igrejas, a gente enxerga pessoas, na sua grande maioria, dispostas a viverem uma organização, mas pouco dispostas a serem um organismo. Porque se você acha que saindo Jesus da sua boca ou estampando ele no seu peito, mas não está disposto a imitar o seu caráter, você vive um engano. Se a sua vida com Deus não influencia outras vidas, sinto-lhe informar, mas você não tem uma vida com Deus. Você vive um engano. Porque a organização nos ensina a viver. E o organismo é a disposição em viver. E muitas vezes eu me pego pensando se eu estou sendo mais organização e menos organismo. Ou se eu de fato trato isso aqui como uma zona de conforto, achando que eu estou bombando, mas na verdade eu estou andando para trás. Porque muitas vezes Jesus sai da nossa boca, mas não sai de dentro de nós. Não sai dentro de um coração restaurado e renovado. E Jesus, ele veio para confrontar e desmistificar o nosso conceito enganoso de quem Deus é. Jesus veio comprovar que muitas vezes a gente ama Jesus com a nossa boca e ao mesmo tempo matamos ele com as nossas atitudes. Muitas vezes amamos Jesus na organização, mas matamos esse mesmo Jesus com a nossa falta de ser organismo. E Jesus, ele está esperando a nossa disposição de caminharmos até o nosso lar. Jesus não quer que a gente use isso aqui como se fosse um grande jardim do Éden, onde a gente come dos nossos frutos proibidos.
A gente acaba levando essa vida de reconhecer que Deus existe e ao mesmo tempo a gente come dos nossos frutos proibidos. E a gente faz isso sem perceber quando a gente trata isso aqui como linha de chegada e não como ponto de partida. E o meu desejo e a minha oração é que de fato o nosso coração esteja aberto para ser constantemente renovado. Você não precisa de uma renovação aonde as pessoas proferem para você palavras de elogio, palavras de reconhecimento. Você não precisa mostrar visibilidades de coisas que não são reais dentro de você. Mas que você comece renovando aquilo que ninguém enxerga, que nem você enxerga, mas você sente, que é o seu coração. Existe uma tentação constante e diária da gente viver uma vida enganosa. Nos achamos muito superiores. E esse nível de superioridade que temos faz com que a gente não acesse aonde precisa ser acessado. A gente joga a toalha cedo demais. Mas quando a gente trata esse ajuntamento e esse espaço como ponto de partida, com certeza essa luz, ela não vai ficar apenas brilhando para dentro, ela vai brilhar para fora. Porque precisamos ser um movimento vivo, um corpo vivo, um organismo vivo. E que essa organização nos ajude a sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Não na nossa boca apenas, não nas nossas atitudes, mas principalmente no nosso coração. Que esse ambiente traga para mim, para você, uma aproximação do seu corpo com o seu chamado. Que possamos abraçar a nossa alma e viver o que precisa ser vivido, enxergar o nosso lar. Nesse mundo onde parece que tudo piora cada vez mais, entendemos que precisamos mais do que nunca exercer a nossa função de sermos organismo. Ser uma igreja organismo que abraça as comunidades. Ser uma igreja organismo que abrace a sua família. Ser uma igreja organismo que abrace o seu ambiente de trabalho. Ser uma igreja organismo que enxergue as necessidades sutis e invisíveis que ninguém consegue enxergar, mas essa sensibilidade de ser organismo vai te aproximar dessas demandas. Não se preocupe com visibilidades, com reconhecimentos. Que tudo isso seja uma consequência através de uma vivência de significado. E que não seja o caminho inverso. E que esse Jesus, que é gracioso, que mesmo sem merecer, Ele nos chama para sermos seus representantes. E que possamos representar esse Jesus da melhor forma possível, entendendo as nossas limitações, as nossas tentações, as nossas vontades de desistir, mas estamos firmes, dispostos a sair do barco e caminhar sobre as águas em direção a esse Jesus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feche seus olhos. Nesse momento eu queria que você tentasse se enxergar para dentro, enxergar o seu coração, sentir o seu coração. Ele está preenchido, ele está vazio, ele está se esvaziando, ele está oco. Como está o seu coração? Você talvez tenha feito demais para que ele pudesse ser preenchido e isso te cansou.
Esse ativismo exagerado gerou em você cansaços e frustrações. E nesse momento você se encontra perdida, cansado e vazio. Mas nesse momento, Jesus te lembrou que Ele preparou um lar específico para você. Jesus confia em você uma missão. E pode ter certeza que essa missão será cumprida com ou sem você, mas Ele te dá o privilégio de você fazer parte dela. E nesse momento você quer dar esse passo. Você quer ter essa disposição de sair da sua zona de conforto. Você quer fugir de uma vida enganosa e medíocre. E você quer enxergar para onde Deus aponta. Se você tem esse desejo, se você quer dar esse passo, quer começar essa caminhada e recomeçar essa caminhada, se reconciliar com Cristo e buscar cada vez mais um significado da sua existência, sendo ferramenta para o seu reino, eu queria que você colocasse sua mão no peito. E através desse gesto da sua mão no seu coração, que nesse exato momento o Espírito Santo de Deus está disposto a renovar e preencher esses vazios existenciais. Ele quer tirar a neblina que atrapalha a sua visão do seu chamado. Ele quer trazer sal e relevância na sua vida e luz. Se você tem esse desejo, aí mesmo onde você está, coloque a sua mão no peito, que nós estaremos orando por você. O segundo convite é para você que nunca tomou essa decisão, que nunca enxergou esse Jesus que saiu do seu trono para morrer numa cruz, para que você pudesse ter acesso a Ele, sem burocracia, sem receitas, sem fórmulas. Mas um Jesus que está disposto a caminhar do seu lado. Esse Jesus que morreu, mas ressuscitou. Um Jesus que não parou numa cruz ensanguentada, mas que saiu de um sepulcro vazio. Esse Jesus está te chamando e está apontando para um destino. E Ele quer caminhar com você. Ele quer atravessar esses cenários do seu lado. E se você quer aceitar esse Jesus como seu Senhor e Salvador, o único Deus, eu queria que você também colocasse a mão no peito. E aí mesmo, onde você está sentado, nós estaremos orando por você. Nós, como família, como corpo, como organismo vivo, queremos orar por sua vida. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, mais uma vez, na sua presença, Pai. Queremos reconhecer a nossa falta de capacidade, Pai. Mas que isso não seja motivo, Pai, para que a gente pudesse desistir, sair do barco e ter uma vida mais desacelerada, Pai. Da mesma forma, não queremos que a nossa vida seja um ativismo frenético, Pai, mas que não traga conexão com a nossa alma, Senhor. Que não traga alegria no seu coração, Pai. Queremos fazer aquilo que preenche o seu coração, porque quando fazemos isso, o nosso coração também é preenchido, Senhor. Pai, nos dê essa vontade, Pai, essa busca diária, Senhor. Porque sabemos que o Senhor está sempre de braços abertos, disposto, Pai, a plantar algo novo, rico e abundante em nós, Pai. Queremos representar o seu reino aqui na terra, Pai, sem romantismos, Pai. Sem uma necessidade exagerada de estética, Pai, mas queremos renovar coisas invisíveis para trazer transformações eternas, Senhor. Então, nesse exato momento, esteja abraçando cada vida que tomou essa decisão, Pai. Cada vida que está perdida, cansada, Pai, confusa, Senhor. Em nome de Jesus, esteja restaurando esses corações. Assim como diz no Salmo 23, Pai, o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta, Pai. Restaura o nosso vigor, Pai. Assim como diz o salmista, estamos falando agora, restaura o nosso vigor,
para a sua honra e para a sua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Ficar de pé. E que essa canção seja uma continuação também. Faça dessa canção a sua oração.